Então, galerinha, vou estar divulgando o pessoal que fala sobre OVNIs, antropologia, asteroides, astronomia, vários argumentos aí, física quântica, eletrônica analógica, ciência da computação, IA, essas coisas, essas matérias aí, computadores quânticos. Tá divulgando bastante galeria aí na minha internet aí, no meu canal, pelas internet aí. É só divulgar de quebrinha aí pra galera. A galera curtir a pampa aí. É coisa mais tranquila. Não vou falar que é eu que tô produzindo, não, tá, galera? Não é eu que tô produzindo esses conteúdos aí, não, tá? Eu só divulgando, é só compartilhação. É só pra compartilhar mesmo e boa. Falar o pessoal aí, ó. E tá produzindo os conteúdos. Eu só tô compartilhando vocês aí, galera. Não tô querendo fazer um conteúdo aí pra falar que é eu que tô fazendo, não, tá? Fica o alerta aí. Segue o alerta aí que eu não tô querendo falar que eu tô fazendo conteúdo não. Eu só tô compartilhando vocês. Alguns canais produzirem aí, deixa bastante noticiário pra gente. Eu acho muito legal. Ok? Então vamos lá. Tá um tal de sacode cash aí, ó. Eu encontrei agora há pouco. Você que fala de OVNIs. Pesquisei bastante sobre OVNIs. Vamos acessar aí o canal. O tutorial. O que tem pra dizer pra gente aí? Vamos lá. Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. I'm gonna roll with you till the day I die. Hoje o tema é ufologia, o estudo dos famosos OVNIs. E para essa conversa eu recebo uma das maiores referências do Brasil. Seja muito bem-vindo, Edson Boaventura. Tudo bem, Isa? Tudo bem, e você? Beleza? Prazer estar aqui novamente no Sacodecast. Parabéns aí, é 1 ano e meio já, né, Um ano e meio já de com o programa. Sacodecast. E hoje o papo promete, né? Vai ser um papo aí do outro mundo. Exatamente, um papo do outro mundo. E você foi o primeiro convidado do Sacodecast nesse estúdio. Que eu comecei num outro estúdio, acho que eu gravei umas 2 convidadas, mas nesse aqui, você foi o primeiro. E Com assim, muitas atualizações. muita coisa, né, acontecendo na ufologia, né? Nesse tempo de agora, a gente percebe aí que a imprensa ela tem dado uma atenção mais favorável a esse tipo de assunto, né? As denúncias que estão ocorrendo nos Estados Unidos, no Congresso Nacional Norte-Americano, e os OVNIs que não param de aparecer, tanto no Brasil como no Exatamente. exterior. Um monte de filme na internet, né? Tem que dar um descontinho, que a IA também faz muito fake, né? Mas tem coisas boas, realmente autênticas, reais, que estão acontecendo. E muitos estudos também, né? Vira e mexe, eu tô atualizando ali meu Instagram e chega algumas matérias. Aí, esses dias eu me deparei com um que tava falando que Harvard estava estudando um pouco mais sobre os OVNIs, que tinha pessoas entre a gente, OVNIs entre a gente. Uhum. Você chegou a ver alguma coisa de Harvard assim? Sim, sim. Tem alguns pesquisadores que estavam especulando, né? Conjecturando Especulando. e tal, que poderia ter alguns tipos, né? Uma tipologia de seres no meio da gente. Além disso, teve uma notícia também bem recente da Beatriz Villarroel, que é uma cientista, astrônoma, que ela pegou um material antigo de observatório astronômico. E o que, que ela identificou? Que antes mesmo da colocação dos primeiros satélites no espaço ao redor do planeta Terra, já existiam certos relatos e registros oficiais astronômicos desses aparatos rodando em volta da Terra. Ou seja, quem colocou isso lá? Se tinha alguma coisa parecida com satélite, provavelmente foi uma outra civilização, ou de repente veio de fora, né? Ou faz parte desse estudo da ufologia aí, né? Desses objetos voadores não identificados. E aí o que aconteceu? Ela pediu que alguns outros cientistas, como pares,
analisassem esse material. Eles analisaram e publicaram agora uma publicação científica demonstrando que no passado, antes dos satélites, a gente já tinha aí voando no espaço alguma coisa que são os OVNIs, os objetos voadores não identificados. Agora tem uma outra equipe já de cientistas interessados nisso, que vão estudar para ver se confirma, e aí confirmando, nós teremos aí pela primeira vez na história, né, da astronomia, né, uma confirmação de existência e registro de objetos voadores não identificados, que não são da Terra, não humanos, né, por uma cientista e vários outros cientistas que estão ajudando nessa empreitada. Uhum. Se você trabalha ou estuda na área da elétrica, é muito... A gente estava conversando nos bastidores também sobre o 3i Atlas, certo? Você pode contextualizar pra gente, pra quem tá assistindo, sobre essa temática? Então, o 3i Atlas, ele é um objeto voador que está vindo de outra... interestelar, né? De outro sistema planetário que não o nosso. E por que é 3i Atlas, né? O 3 é porque é o terceiro objeto já detectado. Teve aquele Oumuamua, né, que ficou bem conhecido aí. O Avi Loeb, que é um cientista, ele falou bastante a respeito desse primeiro, né, que era o Oumuamua, dizendo até que poderia ser uma nave alienígena, né? Levantou hipóteses. E esse 3i Atlas, então, é o terceiro objeto interestelar e registrado pelo Atlas, né? Por isso que é Atlas no final. E o que acontece? Foi no Havaí, alguma coisa assim, ou não? Isso. Ou foi o outro, que foi o de Buga? Buga? Não, Buga é na Colômbia. Na Colômbia. É, E aí o da Havaí é o 3i Atlas. Isso, Tá bom, então do tá, Havaí tá. é o 3i Atlas. E aí o que acontece? Esse objeto, ele tem apresentado características que não são comuns assim, pelo menos que se tenha conhecimento, de cometas. Porque a NASA, inicialmente, ela falou que era um cometa. Só que um cometa, ele tem um coma, que é o desprendimento de gases, então ela forma aquela cauda, né? Geralmente o cometa tem a parte mais compacta, que fica na frente, e a cauda atrás. Só que esse objeto começou a apresentar uma cauda na frente, como se fosse alguma coisa iluminando para frente. Então Né? já não dava pra colocar como cometa, né? Então, aí já ficou meio assim esquisito. Aí no Japão, alguns pesquisadores lá, detectando também esse objeto, analisando, falou, olha, não é cometa, isso aí tá mais para um meteoro ou um asteroide, só que ele é muito grande. A gente nunca viu um negócio tão grande assim. E como que viram? Como que foi esse processo de descobrirem isso? Assim, Através de sistema de observatórios, né, com telescópios, e também depois, né, mais na frente, eles pegaram o James Webb e apontaram também para ele para fazer algumas imagens. Tá. E aí o que aconteceu? Veio a notícia que a NASA tinha fotografado ele, só que não divulgou, ocultou, omitiu essas fotos e não divulgou até agora. E por que você acredita que eles ocultam tanto? Então, deveria ter alguma coisa ali que a NASA não queria mostrar, ou talvez por Assustaria questão muito de... as pessoas? Se aquilo ali não for um cometa ou de repente um asteroide, e de repente ele for uma nave, né, como o Avi Loeb está falando, que esse 3i Atlas, uma das possibilidades é que fosse algo aí inteligente. Ele até chegou a comentar algumas coisas, que o Oumuamua seria uma nave que veio sondar primeiro, e agora está vindo essa outra. Porque essa outra, como eu falei, ela tem quilômetros, cerca de 49 quilômetros, um pouco menos, de tamanho. Então, é um negócio gigantesco. O que mais que foi identificado de estranho nesse 3i Atlas? Gás carbônico. Geralmente, se fosse cometa tal, você vai ter uma concentração maior de H2O, de água, e não de gás carbônico. Então, o pessoal falou assim, mas
tá tendo gás carbônico, então tá queimando alguma coisa. Poderia ser o motor, né, da nave, alguma coisa assim. Então o pessoal tá assim meio dividido quanto à origem, ou que seja esse tipo de coisa. Mas o que chamou mais atenção agora nas últimas notícias é que encontraram um percentual de níquel muito alto. Mas como que eles conseguiram ter essa informação? Pelo campo, o campo Porque eles não tinham um de pedacinho, luz. né, do... Não Não tinham. tinha? Mas, por exemplo, o metal, quando ele é exposto a uma temperatura absurda, ele pode se desprender. Sim. E aí vai formar um campo energético ali, um campo luminoso ou colorido que os instrumentos lá da NASA, desses Entendi. Foi observatórios, pela imagem. conseguem pela imagem, tá pela bom. imagem. Tanto é que, por enquanto, o Três Riados está muito longe. Então, a gente tem que esperar agora outubro, que vai ser uma das aproximações maiores que a gente vai ter desse astro. Então, desse astro, ou nave, sei lá o que seja. Então, vai se saber com certeza do que se trata. Mas a questão do níquel é interessante porque, geralmente, quando tem níquel, tem que ter uma concentração de ferro maior. Se for, por exemplo, um meteorito, um asteroide, alguma coisa. Só que ferro não foi detectado. Só o níquel. E níquel naquele percentual também, só se fosse, aí já vem as especulações, só se fosse alguma coisa feita numa fundição, ou seja, artificial. Porque você não tem, assim, registros, pelo menos até então, de astros, de asteroides, meteoros, que tem uma concentração tão grande de níquel como esse artefato que está chegando aí, né? No nosso sistema solar, né? E, então, assim, são muitas dúvidas ainda, tem muita especulação, tem que esperar para ver o que de fato seja isso, mas se for uma nave alienígena interestelar, né, a gente tem que torcer para que seja alguma coisa benéfica, né? Porque imagina se lá dentro, se é uma nave mesmo, lá dentro você tem tripulantes que sejam predadores da Terra. Então nós estamos tudo lascado aqui, né? Porque se eles vêm com algum viés para invadir, para predar, de alguma forma, o nosso sistema solar e o próprio planeta Terra, então isso seria muito preocupante. Embora a gente sabe também que os Estados Unidos, bem sabedor de uma, sei lá, hipotética, né? Mas pode ser que algum dia aconteça uma invasão alienígena, ele criou lá a tal da frota interestelar também, né? A frota espacial. Em 2019, o Trump, né, o presidente Trump, ele criou essa equipe com esse objetivo, né? Caso tenha que agir e contra alguma ameaça alienígena, já tem essa equipe com armas, vamos dizer assim, apropriadas, ou até onde vai nossa tecnologia, de alguma forma, preparado para isso. E tem também o SAS na Inglaterra, que é uma equipe de militares também, que estão aptos a agir no caso de uma invasão alienígena. Não só isso, é a equipe de elite da Inglaterra para agir também no caso aí de terrorismo, esse tipo mais extremo. Então, eles também estão capacitados com armas que emitem uma certa espuma. Então, quando você atira, sai aquela espuma e essa espuma, ela solidifica imediatamente aonde que ela atinge. Então, por exemplo, se esse pessoal do SAS, esses militares, atirarem com essa arma numa criatura ali, tripulante de um OVNI e tal, imediatamente ela vai ficar neutralizada, solidificada naquela espuma já solidificada, e ela não morre, né? Ela vai ficar viva, né? Porque o pessoal, né, dessa equipe quer capturar esses seres vivos para poder estudar e fazer esse tipo de coisa. E isso te assusta? Como que você recebe essa informação? Que tem a possibilidade deles chegarem em peso aqui?
em vários tripulantes? Então, como a gente já estuda, né, ufologia há 45 anos, e a gente tem observado tudo isso, a gente tem a questão das abduções, né, que são pessoas que são levadas a bordo desses objetos voadores não identificados e passam por experiências. Alguns pesquisadores, ufólogos, principalmente norte-americanos, que se aprofundaram na questão das abduções, eles já escreveram até livros sobre essa temática. Eles chegaram à conclusão de que uma estranha experiência estaria sendo feita com os humanos, que poderia, de certa forma, assim, desaguar num ser que fosse híbrido. Ou seja, eles estariam pegando material genético de terrestres, misturando com os tripulantes dos OVNIs e criando aí uma terceira entidade, ser, que é híbrido, né? Então tem livros do David Jacobs, chamado Infiltrados, que fala a respeito disso. E na questão dos híbridos, né, que seriam esses seres, eles estariam capacitados a andar normalmente no meio de nós, já que teriam assim uma mescla, né, de DNA entre nós e eles, então seria mais fácil. E já se identificou também, isso é interessante, porque é descrito nos livros, quando uma pessoa é abduzida, pode ser que ela seja abduzida novamente. E não mais uma vez, às vezes 2, 3, 10. E essa pessoa que é objeto de interesse deles, ela, por certo, está sendo ali monitorada e ela tem uma utilidade para esses seres. E o que se identificou nesses abduzidos? Quando você faz a hipnose regressiva, pega lá um especialista, hipnólogo, vai lá, hipnotiza a pessoa, tira alguns bloqueios, você fica sabendo mais detalhes da experiência de abdução dela. E numa dessas abduções posteriores à primeira, onde foi coletado ali o material genético, geralmente essa pessoa ela é apresentada ao produto, tipo uma criança, que é meio ele, meio ela, né? Como se, vamos supor que seja uma mulher ali que foi abduzida, então ela é a mãe, aparentemente, daquela criança estranha. Uhum. E o que acontece? Posterior a isso não é um caso isolado, tá? Isso acontece no mundo todo, tem muitos casos, e posteriormente a essa vista, né, da mãe, da suposta mãe, com essas criaturas híbridas, sei lá como que a gente pode chamar isso, ocorre também, isso apareceu nas hipnoses, que a abduzida ou o abduzido é colocado numa sala, geralmente dentro da nave, aí tem várias dessas crianças e aí são feitos perguntas para o abduzido terrestre, isso está nos livros e apareceu nas hipnoses. Perguntas tipo assim, olha, como que o ser humano age em tal situação? Eles querem entender o ser humano. Isso, e aquelas crianças tudo ali aprendendo e o ser humano ali terráqueo, né, contando ali a história, né, respondendo aquelas perguntas. Então, desse ponto, se a gente for pensar, né, nessa questão, algo muito bizarro está sendo orquestrado por trás de tudo isso. E assim, me causa preocupação, sim, mas pode ser que quando isso tenha um desfecho final, talvez eu nem esteja mais vivo, né? Então, quem lá no futuro estiver assistindo isso é que vai entender melhor todo esse propósito, né, que tá ocorrendo aí. Uhum. Uma outra coisa que eu penso, e já analisei bastante, é a questão de que se esses seres que estão fazendo isso já desde que o mundo é mundo, abduções, visitando, pousando, pegando animais, pegando plantas, nossos recursos minerais e tudo mais, se eles quisessem dizimar a raça humana, eles já teriam feito há muito tempo. Essa é a minha opinião particular. Porque no passado nós tínhamos um potencial bélico totalmente inferior do que a gente tem hoje. A gente percebe ao longo da história da ufologia também que na década de 80 havia um incômodo muito grande por parte desses tripulantes dos OVNIs quando o ser humano explodia, por exemplo, uma bomba atômica. Então, o que acontecia geralmente nos casos da década de 80?
os abduzidos eram geralmente instruídos a levarem para os seus comandantes, né, os chefes das nações e tal, mas se é uma pessoa comum, às vezes ela não vai ter esse acesso ao presidente, a um líder, né? Mas eles eram instruídos pelos tripulantes dos OVNIs a falarem um discurso para que os países e esses líderes parassem com os experimentos nucleares. Então, tinha uma pegada muito disso. Ó, parem com as bombas atômicas, parem com isso. E o que aconteceu? Em pouco tempo, foi substituído a atômica pelas bombas que a gente tem hoje, que são extremamente piores, né? A devastação que ela faz é 10 vezes pior. Só que o que acontece? A atômica, provavelmente, ela alterava, aí o físico de plantão aí, que pode me confirmar isso, né? Pode entender melhor isso, explicar. Essas bombas atômicas, elas poderiam causar um efeito destrutivo também no habitat, vamos dizer assim, desses seres. Vamos supor que eles fossem de outra dimensão, ou que estivessem aqui na própria Terra, de alguma forma. Se a gente começa a soltar um monte de bomba atômica, com certeza eles seriam afetados de alguma forma. Por isso que vinha essa preocupação deles também em informando a gente, ó, para com isso, para com isso. E hoje, essa bomba que existe, ela já não tem essa função atômica, é diferenciada, ela é mais potente, mais destrutiva, mas talvez não afete o mundo deles, né? Se eles vivem em outras dimensões, aí pode ser que não tenha esse tipo de interação, né? Já que não tem mais bomba atômica. Por outro lado, como isso tinha parado, o que aconteceu? A gente ficou sabendo que agora, recentemente, essas bases nucleares atômicas, algumas delas norte-americanas, foram acionadas novamente. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer OVNI de monte em cima das bases nucleares novamente, né? Então, será que tem alguma coisa a ver? Porque naquela época, na década de 80, como eu falei, apesar que começou assim, já na década de 60, 70, 80, que era o princípio ali dos estudos e tudo mais, havia muito sobrevoo desses objetos voadores não identificados sobre as bases nucleares, principalmente norte-americanas e russas, né? Então, norte-americana, eu posso até falar de um depoimento que eu recebi do próprio militar que trabalhou numa dessas bases, que eu conheci lá na Argentina, durante um evento ufológico. E esse militar, ele falou que na base de Malmstrom, nos Estados Unidos, 10 ogivas de mísseis foram desativadas por um objeto voador não identificado, né? Isso tem documentos, né? Porque alguns militares falaram sobre isso. Tem livro já falando a respeito desse fato, né? Que aconteceu nessa base nuclear norte-americana. Estou conseguindo entender aí, galerinha? O documentário é um pouco longo, bem demorado um pouco. Ver se eu deixo no YouTube pra galera aí ser compartilhando. Tivemos aí compartilhamento de eletrônica analógica, outro compartilhamento de tutorial sobre OVNIs. Ver se eu faço mais mixagens ainda, tem que ver ainda. Como é que tá os documentários aqui, seção de documentários. Tanta coisinha pra se fazer, né, gente? A gente encontra tanta coisa que a gente se encontra pra fazer. Deixar um documentário para o pessoal entender, né? Esse é o pessoal do Brasil aqui que estuda ufologia. Muita gente pode não concordar, né? Mas o pessoal que tá trazendo a noticiária aí.
vem trazendo noticiário aí pra gente. De última mão. Vamos continuando prosseguindo aí com o documentário. E eles estão pedindo que o governo libere os vídeos, né? Porque tem vídeos que foram feitos nessa época quando aconteceu esse fato. É lógico que teve outros fatos em outras bases também, né? A base de Minot também. Sim. E aí a gente percebe, né, que há um medo por parte deles, talvez nessa questão atômica. Mas de outros poderios bélicos que a gente tem na atualidade, não. Né? Então, por isso que eles continuam atuando. Então, eles estão agora, sendo bom só para concluir, a minha ideia é que, se eles quisessem invadir, já teriam feito, mas na questão do objeto interestelar que está vindo, a gente não sabe. Pode ser uma outra tipologia de seres que está chegando aqui e a gente não sabe quais são as intenções. Existe um acordo na ONU entre os astrofísicos e tudo mais, que caso a gente mande um sinal de rádio para alguma localidade do universo e receba uma resposta de lá, tipo aqueles sinais wow e tudo mais, receba algum tipo de sinal em resposta, há uma convenção na ONU de que não é para o ser humano, o terrestre, responder esse sinal. Porque senão a gente estaria indicando para essa civilização que mandou essa resposta de lá, a gente estaria indicando o nosso endereço planetário. Ou seja, dando o endereço da nossa casa para alguém que a gente não sabe se é nocivo, né? Se vai ser negativo para a gente, de alguma forma, predador ou não. Então, é melhor não responder. Porque senão, de repente, eles têm tecnologia e vem de lá para cá, e aí chegando aqui pode ser Caso você uma se depare devastação. com algo, é isso? Exato. Tá. Então, o que é o indicado? Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a base. O indicado é não responder. É ficar quieto mesmo. Ficar quieto. É que nem esse objeto aí. Se o Avi Loeb estiver certo nas suas conjecturas de que esse 3i Atlas é uma nave, né, se ficar confirmado que seja uma nave, pode ser que, de repente, o Oumuamua foi mesmo ali uma nave de reconhecimento, e agora veio essa. Né? Agora, se for apenas um astro, vai ficar, daqui a pouco, só nos anais da história astronômica, né? Como uma grande chacota também, né? Porque como ficou essa divisão nas opiniões, né? Uns achando que é coisa alienígena, outros achando que é cometa, outros que é um asteroide, e, na verdade, ninguém sabe, por enquanto, do que se trata. Vamos ter que esperar outubro de 2025 aí, quando o 3i Atlas vai estar mais próximo, para que a gente tenha respostas mais assertivas do que é esse objeto. E sobre a esfera de Buga? Buga, na Colômbia. Na Colômbia. Como que você interpreta esse caso? Então, o caso de Buga, ele veio à tona em março, abril de 2025. E era um senhor que teria feito uma filmagem de uma esfera metálica. E essa esfera, em determinado momento, ela perde ali os movimentos e cai. Teoricamente, ela cai. Eu vi o vídeo. E o seu José vai lá, pega essa esfera, leva para sua casa, né? Um baita perigo, vai saber se tem radiação, se tem, mas correu o risco dele ali. Levou para casa, depois isso foi parar numa empresa que ele trabalhava, inclusive, e mexia com detectores, né? Aqueles aparelhos detectores de metais e tal. Então, levou para lá. E aí, um outro ufólogo e jornalista que tem uma televisão no México ficou sabendo, mandou uma equipe para lá para entrevistar, fazer a cobertura, né, deste caso. E o que ele acabou conseguindo? O cara acabou doando para esse apresentador de TV, que é o Jaime Maussan, essa esfera, a esfera de Buga. Ele levou, então, essa esfera para a Universidade do México e, atualmente, ela está sendo estudada lá por várias
ramificações aí da ciência, até coisas de paraciência, pessoas espiritualistas também foram lá tentar ver se interage com a esfera de Buga. Então tá tendo um monte de coisa Eu vi um vídeo. doida para tentar descobrir o que se trata essa esfera de Buga. Mas não parou aí, porque logo depois, em junho, foi também filmada uma nova esfera, que é a esfera de Iumbo, e também fica na região do Vale do Cauca. Como é o nome? É Iumbo. Iumbo. E aí no Vale do Cauca também, que o Buga fica dentro do Vale do Cauca também, lá na Colômbia. E esse é bem impressionante também, esse filme da esfera também. E o que aconteceu? Começou a aparecer esfera agora para tudo quanto é lado. Então já apareceu filmagens na França, nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra, no Brasil, né? Então está tendo muito. Agora, em agosto, por exemplo, de 2025, foi filmado nos Estados Unidos 2 esferas, né? Brincando. Então, Mas essas caíram também, não? Não. A única que caiu foi a esfera de Buga, que está sendo estudada. Então, a de Buga, eu vi um vídeo que ela subia, descia, e aí depois fiquei sabendo que pegaram ela no chão. Isso. E esse vídeo é real. Real, ela subindo, real. descendo... E que caiu. E existe aí eu o vi artefato. Eu vi. E aí ela tem uns desenhos também. Tem. Tem vários desenhos. Aí cada um interpreta de uma forma esses desenhos. Isso. Tem muita gente que fala que aquilo ali foi forjado, tal, mas Alguns falam por causa dos desenhos que... são muito toscos, né? São feitos assim, não bem delineados. Parece um negócio meio feito às pressas e não tem assim uma simetria tão rebuscada, né? Agora, isso também não indicaria. Se você tivesse um artefato alienígena, alguma coisa assim, pode ser que Você viu os que símbolos? Você viu direitinho os símbolos, né? Vi. E assim, e como está em estudo, há sempre a polêmica. Aqueles que acreditam e os que não acreditam. O que chama atenção é a quantidade de novos vídeos que apareceram depois da esfera de Buga. E uma coisa que é pertinente eu falar agora é que esferas desse tipo já tinham sido noticiadas e registradas ao longo do estudo do fenômeno OVNI. Então, a gente tem casos muito mais antigos reportando esse tipo de esfera, que a gente chamava aí de sonda ufológica no passado, né? Agora, um outro detalhe interessante dessas esferas é que um inglês chamado Mark Christopher Lee, que é um documentarista, fez até um documentário sobre OVNIs, ele é bem influente lá na Inglaterra, e ele veio com um papo de que essas esferas metálicas poderiam ser desinformação do governo norte-americano, que estariam usando a região ali do Vale do Cauca, né, Buga, Iumbo e essa região por ali, para testar esses objetos que aí seriam de origem, né, segundo o Mark Lee, seriam de origem norte-americana e talvez fosse ali uma espécie de drone, um dronovni, né, um drone grandão, modificado. Né? Bem grandão, porque ele é grande, né? É uma bola, né? Uma espécie de bola. E aí seria um drone modificado com base em engenharia reversa. Talvez os Estados Unidos já tenha posse aí de algum desses objetos, desses aparatos dos OVNIs do passado, né? E aí, com engenharia reversa, eles conseguiram talvez construir esse tipo de coisa e estão testando. Então seria uma espécie de evento psicossocial lá na Colômbia, já que é uma zona rural, uma área que tem bastante cana, café, né? Então é uma região ali que o pessoal é mais simples e seria mais fácil de você testar esse tipo de coisa por ali. E agora está aparecendo essas esferas também em bases militares russas. Em agosto agora apareceu também uma nova esfera também numa base militar russa. Então a gente fica assim pensando, será que isso é algo alienígena mesmo? Ou seria já algum artefato de, vamos dizer assim, secreto, né? Uma tecnologia secreta norte-americana ou de algum outro país que eles estão testando e confundindo a população? Mas independente de ser
algo secreto, a gente sabe que na ufologia, no estudo dos OVNIs, essas esferas são bem presentes. Desde muito tempo, desde a década de 40 já eram reportados. Existem manuscritos, por exemplo, de 1500 e pouco, que falam dessas esferas, de objetos também compridos, objetos discoidais, ovoides, que já Sim. eram avistados nos céus, isso em tempos bem imemoriais, né? Sim. A Dibuga virou matéria mundial porque eles conseguiram pegar, né? Uma Exato. coisa palpável, não foi um vídeo, não foi visto. Exato. Então, por isso que virou matéria mundial. Quais outros objetos que o pessoal teve acesso, assim, de uma forma palpável? Que viu na areia, que viu... Que pegou alguma coisa, que tá em o algum objeto. lugar. Olha, existem casos assim que eu andei pesquisando em que foram parar na mão dos americanos. Tem 2 casos, aliás, 3 casos que ocorreram no Brasil. Tem o caso de Leme, que é Leme, interior de São Paulo. Que aconteceu lá? Caiu um objeto, os Estados Unidos ficou sabendo, veio para cá e levou esse objeto embora. Isso é descrito em documentos do projeto Blue Book, projeto Livro Azul norte-americano. Um outro fato é também fragmentos que foram recolhidos de um objeto voador não identificado. São fragmentos não identificados na região de Bicas, é uma cidade mineira de Minas Gerais. Isso já foi na década de 60. E há, inclusive, documentos do projeto Blue Book também que falam desse material e que havia naquela época, pelo menos está lá no documento, uma cooperação com o Exército Brasileiro e cooperação com Força Aérea Brasileira. Eu acho que eu tenho até essas folhas de documentos aqui para a gente dar uma olhada. Sim, pode pegar com calma, tranquilo. Aqui, ó. A única coisa que você precisa para colher frutas em casa em apenas 21 dias, mesmo plantando em vasos. Sabe qual é o maior erro? Aqui são esses documentos. Aqui fala do local, eu pintei até de amarelinho. Grifado, né? Aham. Você está vendo aí Bicas, né? Na outra Tá em folha, inglês, né? Porque, na outra folhinha, embaixo tem aí a cooperação com Brazilian Army, que é Exército Brasileiro, e Brazilian Air Force, que é Força Aérea Brasileira, né? E esse outro aerograma, ele é do consulado norte-americano no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele conta aí que um objeto caiu, isso em 1966, ele caiu entre Santa Catarina e Paraná, foi recolhido, foi levado para o CNAE, que fica em São José dos Campos, que é a nossa área 51 brasileira, e de lá foi encaminhado para a NASAS, né? Então você pode ver aí que 1966. 1966. Esses documentos, eles estão liberados através da Lei de Liberdade de Informação norte-americana, que é o FOIA, né? Então, existe, vez ou outra, certos fragmentos, naves, pedaços de naves não humanas Da última que vez foram você me trouxe um recolhidas. pedacinho. Isso, Lembra? do OVNI de Ubatuba. Ah, é verdade, eu lembro. Você me trouxe um pedacinho. Que Isso. ele era bem leve. Bem levinho. É. Então, desse de Ubatuba, eu consegui um outro pedaço maior, que a gente está para analisar na USP agora. Ah, é? E se trata, né? Diz que se trata do mesmo evento que ocorreu na Praia das Toninhas Quando que em foi mesmo esse de Ubatuba? 7 de setembro de 1957. Mas só voltando lá, respondendo sua pergunta. Depois a Então, gente vai para Ubatuba. os Estados Unidos, ele tem, vez ou outra, recolhido no mundo todo esses artefatos. Eu falei aqui do Brasil, mas, por exemplo, se a gente for no Chile, eu tive em Paiuano, né, que é uma região onde ocorreu a Roswell chilena, né? Roswell é um caso norte-americano, conhecidíssimo aí da ufologia, que aconteceu em 47, foi a queda de uma nave com recolhimento tanto da nave como de corpos não humanos. No caso de Paiuano, aconteceu algo desse tipo, e só que foi bem mais recente, né? Foi na década de 90, por ali. E
Por exemplo, tem Varginha, já que aconteceu Varginha. aham. em Você tem até um 1996. livro, né? Você tá fazendo... Já lançou dois? Eu escrevi um livro, estou escrevendo agora o volume 2. volume 2. Esse aqui foi o volume 1, Ah, sim, deixa eu ver. tá? ETs de Varginha montando o quebra-cabeça. E Nossa, agora é eu tô... bastante história, hein? Tem É bastante informação aqui, 402 meu Deus. páginas e o segundo livro vai dar umas 300. Tem 250 fotos coloridas. Ah, tem Algumas as fotos de época também, tem bastante material, documentos também, a gente acabou colocando, os laudos lá dos animais que morreram e tudo mais. Esse desenho foi em 96. O que eu queria te perguntar também é que hoje em dia o pessoal pega o celular e consegue gravar caso veja algo no céu, né? Sim, naquela época não tinha, Mas né? antigamente, como que funcionava? Era só na base do desenho? Como que é na boca a boca? Então, naquela época não tinha, assim, celular disponível, Sim, em então, 96. isso que eu queria entender, era só desenho? Não, Jornal? tinha filmadora já, tinha máquinas fotográficas que gravavam também, só que tinha um poder de armazenamento bem limitado, né? Então a gente sabe que na época de Varginha foram feitos vídeos, sim, né? Tanto por civis como militares, só que assim, o acesso aos vídeos e fotografias da criatura de Varginha, eles são extremamente difíceis, né? No caso, aqueles que os militares obtiveram. Como houve um envolvimento norte-americano, no caso Varginha, só para você ter uma ideia, no próprio dia 20 de janeiro de 1996, chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, uma aeronave C-17, que é uma aeronave de guerra, vamos dizer assim, né? De tropa, bem robusta, norte-americana, cabe 77 toneladas dentro dela, e que foi a nave que depois levou a nave abatida pelos americanos em solo mineiro, né, em Eloy Mendes, na zona rural, e também levou as criaturas que foram resgatadas e capturadas, né? Teve algumas criaturas que foram capturadas vivas e outras criaturas que foram capturadas mortas. Então, assim, como teve o envolvimento norte-americano, desde o princípio, foram eles que deram todas as ordens para a ESA, né, para a Escola de Sargento das Armas, trabalharam ali com a logística também da Força Aérea Brasileira, né, do pessoal da Aeronáutica de Brasília, né, que fez toda a logística. Houve um pedido, né, por parte deles ao governo e aos militares brasileiros que acobertassem, ocultassem esse caso a todo custo da população. Tanto é que as meninas que viram aquela criatura, né, isso aí é bem conhecido já na história do caso Varginha, as meninas voltavam de uma ajuda que elas deram para encaixotar uma mudança de um pessoal lá conhecido. Então, a Valquíria ficou cuidando ali das crianças pequenininhas, brincando, enquanto a Kátia e a Liliane faziam ali ajuda, né, encaixotando as coisas, porque um pessoal amigo deles lá ia mudar. Quando elas voltaram já na tarde da noite, aliás, à tardinha, e foram cortar fazer um atalho por um terreno vazio que tinha no Jardim Andere, elas viram uma criatura agachadinha no canto do muro, e foi através desse relato que o caso ganhou praticamente a mídia, e depois foram vindo outros desdobramentos. Esse avistamento, né, delas, ele não foi único. Teve outras pessoas lá que hoje já falaram, né, já deram depoimento, que também viram essas criaturas soltas. Tem um senhor, por exemplo, que é evangélico, ele não quis dar entrevista para a gente, mas um parente desse senhor, acabou falando em vídeo para a gente, Foi contando por motivo a história. religioso que ele não quis? Foi, porque senão eles sofreriam algumas penalizações. Ele tinha um cargo dentro da igreja, então os superiores dele, com certeza... Qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. Você é evangélico? Sou evangélico. E aí o que aconteceu? Ele não quis falar com a gente, mas o parente falou. E esse senhorzinho, na época lá de Varginha, ele estava indo trabalhar e ele pegou a linha de trem para pegar um atalho ali, até chegar no serviço. Ele viu 10 criaturas iguais a essa, né? Marronzinha, com olho vermelho, com aqueles calombinhos. Então, assim, tem muitas testemunhas que já falaram que viram esses seres
perdidos, soltos por lá, porque quando a nave estava caindo, a gente acredita que pelo buraco, né, que ficou na traseira da nave, soltando muita fumaça, talvez quando a nave já estivesse mais próximo do solo, eles pularam e se refugiaram na mata que tinha no Jardim Andere e ao longo do Rio Verde, né? Tem um rio que corta a região ali. Então, muita gente viu essas criaturas. Tinha criaturas sem pelos e tinha criaturas com pelos no corpo. E tinha outras criaturas que eram cinzentas com olho preto, né? As que foram capturadas foram as marrom com olhos vermelhos e com aqueles calombinhos. Algumas não tinham E pelos, quem que foram capturou? capturadas. Foi capturado inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, uma criatura pela manhã. Depois foi capturada 2 criaturas pelo Exército Brasileiro, uma viva e uma morta, dentro da mata ali no Jardim Andere. Depois teve uma outra captura, que foi a criatura que as meninas viram no terreno baldio, pelo Corpo de Bombeiros. E à noite, uma criatura foi atropelada por um carro que estava dentro, um militar da PM. Os 2 eram da P2, Polícia Inteligência da PM. Um deles chamava Eric Lopes, que é o Cabo Lopes, está na ativa ainda. Ele dirigia esse carro. E o outro era o Marco Eli Xerezi, que era um soldado de 23 anos, que capturou essa criatura. Depois que eles atropelaram, ele desceu, pegou ela, colocou no banco de trás, e aí ele falou para o Cabo Lopes, toca para o hospital regional, para o pronto-socorro. Eles foram, já era noite, né? Essa quinta criatura aí, ela foi pega depois da chuva, porque tinha caído uma chuva muito forte de granizo ali em Varginha. E aí eles foram, então, para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, o médico de plantão fez assim com a mão, tira esse negócio daqui, a gente não tem aparelho para cuidar de coisa do outro mundo, né? Foi essas palavras que ele usou, mais ou menos. E aí ele deu uma dica, falou, ó, faz o seguinte, sai aqui do pronto-socorro, você vai por trás do hospital regional, lá já tem uma ala fechada, bloqueada, porque já chegou uma criatura dessa lá, que a gente está sabendo. Então, aí eles pegaram, né, os policiais militares, levaram essa criatura para lá. A gente acredita que filmes de civis que foram feitos, foi feito justamente dessa criatura à noite. Há uma suspeita, né, uma suposição de que tenha sido nesse momento que algum médico ali, ou enfermeiro, tenha feito algum tipo de imagem dessa criatura. Posteriormente, houve uma transferência de uma dessas criaturas também para o Hospital Humanitas, onde teria, dizem aí a lenda, né, que teria sido feita uma outra filmagem por um outro médico. E, inclusive, tem um médico chamado Dr. Ítalo Venturelli, que disse que viu essas imagens. Ele chegou a dar depoimento de cara aberta na internet, está aí o vídeo na internet para quem quiser ver. Ele disse que viu essas imagens. Depois de assistir o Sacodcast, né? Quando acabar aqui, o pessoal vai pesquisar. Isso, depois não, pesquisa. Agora não. Não sai porque tem bastante coisa legal ainda aqui. Tem bastante informação. Tem bastante informação. E então, o que acontece? Houve realmente, né, o envolvimento norte-americano, esse acobertamento. A gente sabe de 3 dessas criaturas que foram para a Unicamp, que fica em Campinas. O Badam Palhares, Corradinho Métis e a equipe da doutora Fátima cuidou, né, dessa criatura lá em Campinas. E hoje a gente tem uma novidade que eu estou colocando no segundo livro, o detalhes de uma necrópsia que foi feita no HGE. O que é o HGE? Hospital Geral do Exército, que fica em Juiz de Fora. Ou seja, essa informação a gente obteve, já tivemos a confirmação da informação através de militares que eram desse HGE. E nós sabemos o nome do militar, o tenente médico que fez essa necrópsia. Então, no livro eu vou estar detalhando mais a respeito disso, que aí já seria a 6ª criatura, né? E o interessante desse negócio de 6 criaturas
é que, certa vez, conversando com um militar do Exército, logicamente a gente manteve ele no anonimato, ele comentou que para os Estados Unidos foram encaminhados 6 criaturas. Né? Então aí começa a fazer um pouco de sentido, embora a gente acredite que pelo menos uma criatura acabou ficando em território nacional. Teria ido para Aramar, né, que é uma instalação da Marinha brasileira bem guardada, que lida com essa parte nuclear também, do submarino atômico brasileiro, e lá então teria sido encaminhado uma dessas criaturas vivas, que não foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente teve a confirmação também, isso foi bem legal, visitando um amigo, fui dar um depoimento sobre uma determinada pessoa militar da Força Aérea, que trabalhou com OVNIs e tal, e por coincidência essa pessoa que a gente visitou lá era o afilhado desse militar, quando vivo, né? E esse militar, quando vivo, nós conhecemos. Eu tive com a minha esposa, com a Margarete, na casa dele. Nós fomos lá eu fui uma primeira vez sozinho e depois fui com a minha esposa pela segunda vez. E esse militar, assim, quando nós estivemos lá, foi mais para gravar essa entrevista, falando da memória que a gente tinha dele e tal, para o afilhado. Só que ao chegar nessa cidade, o que a gente encontrou lá? Esse cara que pediu para a gente gravar um negócio, ele conhecia uma pessoa, falou, tem uma pessoa aqui que é conhecida nossa, tal, ela mora lá nos Estados Unidos, o marido dela trabalha na área 51, tal, e ela está aqui visitando a gente. E ela comentou algo sobre o caso Varginha. Eu falei, teria como marcar um café, alguma coisa para gente... A pessoa que trabalha na área 51. O marido dela trabalha lá, ela não. Tá. Mas ela já tinha comentado alguma coisa sobre o ET de Varginha e tal. E aí eu achei bem interessante. É uma oportunidade de eu, de repente, entrevistar essa pessoa, né? E ela me contar o que sabe da interação do caso Varginha com a área 51. Sim. E aí ele ligou ali na minha frente, fulana, tal, eu tô com um amigo aqui, não sei o quê. Você viria aqui tomar um café? Vou. Aí foi lá, foi à tarde, né, Margarete? Foi de manhã. Então, marcou de manhã o café, e aí ela foi para lá, a gente tomou o café todo, e aí ela falou assim, olha, eu conto para você, mas eu não posso gravar. Porque se eu gravar esse negócio, vai dar problema para mim, para o meu marido, né? Ele pode ser até preso, tal, não sei o que. E aí ela confirmou que a criatura e a nave foram para a área 51. Que o marido dela estava trabalhando naquele dia na área 51 e viu toda a movimentação quando essa aeronave chegou lá em Groom Lake. Né? Curiosamente, e confirmando essa história, existe uma carta do Bill Clinton, do ex-presidente Clinton, que ele queria saber o conteúdo de um avião que veio da América e parou em Groom Lake naquela época, né, em janeiro de 96. A carta dele está datada do dia 30 de janeiro de 96 e faz parte do acervo de cartas presidenciais norte-americanas, né? É só que ele não vai falar Varginha, não vai dar detalhes, né? Ele queria saber, usando a prerrogativa de um normativo que ele tinha, presidencial, ele falou, eu quero saber o que chegou aí em Groom Lake, né? Que é uma área de segurança máxima lá, onde está relacionado com o negócio de OVNI também, eu quero saber. Só que não foi informado para o Bill Clinton, porque era algo de segurança nacional e que o próprio presidente não tinha acesso, não tinha credencial para ter acesso àquele tipo de informação. Então, o que de tão importante poderia ter acontecido, o que para ele não receber essa resposta, né? Que ele queria saber o que tinha ali. E foi justamente para lá, coincidindo com um período onde o caso Varginha estava fervilhando, né? Tudo começou em janeiro de 96 e aconteceu ali no janeiro. Logicamente que teve outros desdobramentos nos meses posteriores ali. Eu abri uma página do seu livro
E tá escrito, tive que remover o vídeo. Vou mostrar pro pessoal, ó. O Chat GPT Plus custa R$ 120 por mês. Esse é mais ou menos o preço das outras IAs pagas, como... Um spoiler do livro. É, Me conta sobre esse vídeo. Esse caso, ele foi interessante. Esse aí é um ex-militar, ou não, um ex-recruta. E o que acontece? O que ele contou pra gente? Uns 6 meses, assim, eu fiquei namorando meio, trocando e-mail, conversando. Depois a gente conversou por telefone, porque ele dizia que tinha participado de uma operação Pente Fino, onde ele fez o cerco e alguns militares do Exército subiram com uma rede com uma criatura estranha, parecida com essa que está na capa do livro. O militar te conta. Esse ex-recruta. Ele contava essa história, depois de uns 6 meses, mais ou menos, a gente conversando, ele topou gravar um vídeo. Então eu viajei para Pitangui, em Minas Gerais, cidade de Pitangui. Lá eu me encontrei com ele, a gente ia gravar na praça, mas estava muito barulho. E aí tinha um hotel na frente dessa praça lá em Pitangui. Eu cheguei até a dona ali do hotel e falei assim, daria pra gente alugar um quarto? Porque aí a gente usaria o banheiro, tudo, mas só por um dia ou por algumas horas. E eu falei se eu poderia usar as instalações do hotel para fazer a gravação com ele. E aí ela topou, pode usar lá. A gente foi numa área que serviu o café da manhã, adaptamos ali, né, para gravação, colocamos tripés, tudo. Meu filho, então, fez a gravação. Nós gravamos o depoimento desse ex-recruta e a gente combinou o seguinte, olha, vamos esperar um pouquinho até o caso fazer 25 anos, passar um pouquinho, porque se o caso foi classificado como ultra-secreto, passado esse tempo, não dá nenhuma complicação para você. Porque na entrevista ele dizia que depois que ele participou de tudo isso, ele foi chamado numa sala e o superior dele botou uma folha de sulfite para ele assinar embaixo e ele tapou com outra folha de sulfite o conteúdo do que estava escrito. Então ele não sabe, ele assinou um negócio em branco. Hoje nós entendemos que poderia ter sido um termo de confidencialidade. Daquilo que ele participou, ele assinando ali que manteria E ele topou o assinar compromisso. mesmo assim? Assinou, né? O cara era ex-recruta ali, o chefe está mandando, os caras faz tudo. Aí assinou e tudo bem, né? E foi pedido para que eles não comentassem mais sobre esse fato. O que aconteceu depois? Ele foi dispensado, foi para casa e ficou de receber a reservista pelo correio. Só que quando recebeu essa reservista, estava lá que ele não tinha servido e que ele tinha sido liberado por excesso de contingente. Ele tentou até reclamar, porque ele disse que tinha servido e tal, né? E ficou por isso mesmo. Ele ainda falou lá com o superior, ele chegou a falar o nome de um dos superiores, né, na instalação militar, nós checamos, e o cara existe mesmo, mas ele não conseguiu, ficou chateado com isso. Passou o tempo, o pai desse cara, que era da PM de Minas Gerais, e sabia também do caso, né, porque a PM de Minas ficou envolvida nesse negócio, o pai dele sempre falava, filho, não fala sobre isso, deixa pra lá, e não sei o quê. Só que o pai dele morreu. E aí ele resolveu falar, foi quando ele deu o depoimento para nós. Pois bem, quando chegou a época de publicar esse vídeo... No seu canal? No meu canal. Nós publicamos e em pouco tempo aquele negócio começou a viralizar, já estava em 100 mil visualizações. Ele estava super feliz que o negócio tinha virado, assim, estava muito legal. Atingindo um monte de gente. Atingindo um monte de gente. Aí, de repente, ele manda um WhatsApp. E fala, Edson, pelo amor de Deus, tira o vídeo do ar. Porque eu estou sofrendo ameaçaram minha mulher, não sei o quê, não sei o quê. Mas quem está ameaçando? Assim, até hoje a gente não sabe quem estava ameaçando e também quem ameaçou não se pronunciou. Falou, nós somos do Exército, ou nós somos da inteligência, ou nós somos qualquer outro tipo de coisa. E a informação seria a principal informação que ele passou no vídeo
Se for para resumir. Então, o que ele teria vivenciado? Ele era de Belo Horizonte. E aí, naquele dia, o pessoal falou, acorda cedo, todo mundo, que a gente vai fazer uma viagem e fazer uma certa operação. E aí, entrou todo mundo no caminhão, inclusive ele, né? Ele era recruta ali, foi de boa. E andaram um bom tempo. Quando chegaram num determinado local, eles desceram, ele viu, assim, via pela lona, que era uma cidade que ele não conhecia, mas tudo bem, né? Tá ali, você tá no exército para fazer as coisas. E aí, quando chegou nesse local, era um barranco, ele falou, e aí saíram, eles fizeram um cerco para que a população não chegasse, ao caso, chegasse alguém ali e não visse o que estava acontecendo, e fez um negócio em V, formato de V, e aí saíram 2 militares do exército que já estavam dentro da mata com um negócio, um bicho, enrolado numa rede. Ele disse que tinha 3 dedos, assim, um negócio grudado assim na rede, porque assim, ele estava ali com o fuzil, ele falou que o fuzil, inclusive, que ele estava usando não estava nem armado, né? Como era recruta, ele só estava com a arma, acho que para intimidar mesmo, e estava ali, né, para as pessoas não se aproximar. E aí ele olhou de canto de olho, né? Porque eles não podem ficar, vou olhar, né? Então ele olhou de canto de olho assim, mas viu ali, viu que era um bicho marrom, de olho vermelho, e disse que na hora que o negócio passou, que impregnou no nariz dele um cheiro, um negócio que ardia o nariz. Essa foi a história. Depois eles foram levados para dentro desse caminhão. Ele disse que esses militares que saíram de lá de dentro ele não conhecia, que não era da corporação dele, lá de Belo Horizonte, tinha nada a ver. E que depois ele reconheceu o local quando o caso de Varginha veio para a mídia. Então começou a aparecer as notícias no Fantástico, né? E saíram 3 matérias no Fantástico. E aí quando ele viu lá as ruas, né, de Varginha, ele falou, pô, é esse lugar que eu fui. E aí, quando ele pediu então para a gente tirar esse vídeo do ar, né? Eu vi que ele estava bem apreensivo e tudo mais, mas eu tinha uma certa desconfiança de que a ameaça poderia ter partido não de militares, mas de próprios pesquisadores ufólogos que não gostavam da minha atuação. Porque tem isso, tem inveja, tem um monte de coisa no meio, como qualquer área. Sim, tem. E o que acontece? Provavelmente algum desses ligou, fez a ameaça, ele ficou com medo e aí pediu para tirar. E a gente, numa questão de ética, respeito, né? respeito, né? Apesar de não ter tanta amizade, dele ter, inclusive, autorizado a imagem, né? Tá gravado lá no vídeo, se autoriza, Sim. A gente resolveu tirar do ar, Achou né? melhor tirar. Achamos melhor tirar. Tempos depois, a gente colocou no ar de novo, já tinha passado um bom tempo, eu conversei com ele. Eu converso com ele até hoje. E eu falei para ele, fulano, e se eu pegar o vídeo, distorcer sua imagem, distorcer a voz, né? A gente bota... Só ficar o conteúdo. Só ficar o conteúdo. Ele falou, não, beleza, dessa forma, põe lá. Porque eu não tô contando mentira. E assim, aí teve um determinado ufólogo, né, que a gente desconfia até que poderia ter ameaçado ele, mas são desconfianças, porque a gente ficou sabendo que ele esteve na cidade desse ex-recruta, querendo entrevistá-lo, né, porque o ex-recruta conversa comigo, até eu falou, fulano esteve aqui, você conhece esse cara? Né, então aí a gente já ficou meio assim, ué, o que esse cara foi fazer aí? Se ele fez mó arruaça dizendo que, eu consultei o Exército Brasileiro, o Exército falou que ele foi dispensado por excesso de contingente. Né? Ou seja, na reservista está excesso de contingente. Mas isso pode ter sido implantado pelo Exército. Se a gente for acreditar em tudo o que o Exército falou a respeito do caso Varginha, a gente vai ter que acreditar que a criatura era um ser com deformidade, que era o Mudinho, o Luiz, que ficava agachadinho lá, era um menino lá com deficiência mental, né, que está vivo até hoje, se eles não foram resgatar ele. A gente teria que acreditar
que seria um casal de anões, né? Porque o Major Causa do Exército falou que as criaturas de Varginha teriam sido confundidas pelos cidadãos porque era um casal de anões que o Exército deu carona dentro de um caminhão militar. Eu nunca vi acontecer isso na vida, né? O Major Causa falou isso, está na internet, é só vocês verem. E aí... Do lado de quem trabalha, do lado de quem empreende, do lado do povo brasileiro. Esse casal de anões foi levado até o hospital regional. Quando eles desceram, disse que a anã estava grávida, né? Então devia estar barrigudinha, diferente. E eram as criaturas. Não me aguentei hilário. agora, Não, é hilário, é hilário. E tem a terceira desculpa esfarrapada do Exército, que era o Etevaldo. O que é a história do Etevaldo? O Etevaldo, ele era um soldado pobre, que tinha que mudar de casa, e aí o Exército colocou um caminhão à disposição daquele modelo 1418 com lona camuflada de tropa, para colocar a mudança do Etevaldo. E aí, quando o caminhão fez toda aquela movimentação no centro da cidade, que o pessoal falava que era o caminhão, ó, o ET está sendo transportado, ó, o ET, o caminhão do ET, do Etevaldo, né? Que era o caminhão da mudança do ET, do Etevaldo. Então, se a gente vai acreditar no que o Exército está falando, a gente tem que acreditar nisso também. Foi o que eu falei na época para esses ufólogos que só querem descaracterizar, só querem descredibilizar o caso. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês que estão me ouvindo. O caso Varginha é real, não tem como. Como você vai pegar 150 testemunhas que participaram direto e indiretamente, testemunhas civis e militares que participaram disso, e falar que elas estão mentindo? Elas combinaram entre si, as 150, para contar uma grande mentira sobre Varginha? E o envolvimento, como explicar toda essa estranheza, né, de arquivo X que aconteceu no caso Varginha, né? Então, é algo para se pensar. Outra coisa, cadê os documentos, né, sobre esse caso? Cadê o documento da ata que aconteceu uma reunião em Campinas com 29 generais e o ministro Zenildo Zoroastro de Lucena? Eles não quiseram liberar para os ufólogos, nem para advogado, né, reclassificar esse negócio. Cadê os documentos lá, as ordens de serviço, de transporte dos caminhões que foram para a Unicamp, não liberaram também? Então, estão acobertando na cara larga mesmo, entendeu? Por quê? Porque existe o acobertamento orquestrado pelos americanos e em conluio com o governo brasileiro e os militares brasileiros. Por quê? Porque esse acordo nessa questão de OVNI existe desde 1941, entre Brasil e Estados Unidos. Tanto é que esses documentos que você viu aqui, ó, tem documentos da década de 60 que comprovam isso. Agora, vai questionar os militares, o próprio governo brasileiro, eles falam, não tem, isso não existe. Como que não existe se está até em documento norte-americano? Né? Então, infelizmente, a gente vive nessa questão um grande acobertamento. E assim, como esse militar sofreu esse tipo, né, de ameaça, a gente, naquela época, então, acabamos tirando esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente descobriu é um outro militar que chamava Ladário. Ele chegou a trabalhar com a minha esposa numa oficina em São Paulo, depois que tinha saído lá de Varginha. Esse Ladário disse que fez a escolta, a guarda dos caminhões que estavam com as criaturas. E, curiosamente, também o Ladário teve o seu documento de reservista como excesso de contingente. Ou seja, não é muito estranho isso? Você encontrar duas pessoas que tiveram o mesmo tipo de procedimento? O que o Exército estaria tentando esconder, fazendo esse tipo de classificação? Eu ia falar, Clara, justamente sobre esse seu ponto de vista, né? Do seu estudo, do seu convencimento, né? De que é fato, né? Do seu lado, como você explicou, é fato, tem documentos, tudo mais.
Mas essas pessoas que não acreditam em ET, porque tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Os que não acreditam, eu queria que você olhasse para a câmera e explicasse, como se a pessoa estivesse na sua frente, os fatos, né? Os fatos, o seu convencimento para essas pessoas. Ok. Então, vamos supor que você que está me assistindo não acredite em OVNI, alienígena, todo esse tipo de coisa. Pois bem, o fenômeno e essa coisa inexplicável, ela vai continuar existindo independente da sua opinião, que logicamente eu respeito também. Mas aí eu venho com outro questionamento para você. Vamos pensar aqui, né? Fazer um raciocínio. Por que NASA, militares gastariam dinheiro, né? Colocariam pessoas para investigar certos casos? Porque hoje a gente tem milhares de documentos liberados que mostram em pesquisas de OVNIs, conduzidas por quem? Por esses próprios militares, cientistas, né? Então, por que eles fariam isso, gastariam tempo, dinheiro, o seu recurso humano, se ali não tivesse algo verdadeiro e importante acontecendo? Por que eles esconderiam tanto isso das pessoas? Não seria uma espécie de ganância tecnológica? O país que deter essa tecnologia dos OVNIs, com certeza ficará aí na frente, né, tecnologicamente falando, dos seus inimigos aí potenciais, né? Se for os Estados Unidos, vai ficar na frente da Rússia, da China e assim sucessivamente. E outra coisa, se o fenômeno não fosse real, fosse, vamos dizer assim, uma ilusão de ótica, como alguns falam aí, ele não seria detectável em radar, né? Porque quando ocorre uma detecção em radar, significa que é algo concreto, sólido, né? Porque o eco que volta do radar, ele bate em uma superfície sólida. Então, se aquilo fosse um reflexo, se fosse uma ilusão de ótica, não voltaria. E por estar num radar, é algo real. Agora, a gente não tem ainda, a gente sabe que o fenômeno é totalmente real, mas a gente não sabe a procedência desse fenômeno. Na atualidade, se fala de duas possibilidades mais fortes. Tem outras, vou falar de duas. Tem a hipótese ou a conjectura ultraterrestre, que seriam seres vindo de outras dimensões, seres interdimensionais ou seres extraterrestres. O James Webb, por exemplo, o telescópio, ele não tem achado, pelo menos é o que a NASA tem falado, né? Ela pode também estar acobertando. Não estou falando que está, mas ela pode fazer isso se for uma diretriz. Eu não sei se você sabe, mas a NASA agora ela faz parte do governo, dos militares ali também. Foi feita ali uma parceria e parece que ela está sendo agora gerida, né, por essa turma aí. Então, se houver um posicionamento de acobertamento, logicamente eles vão cumprir. Ninguém vai querer perder o seu ganha-pão ali, o seu salário, né, para ir contra as diretrizes que forem ditas ali para esses órgãos aí espaciais, de pesquisa e tudo mais. Mas, voltando lá, a vida extraterrestre, então, ela perde um pouquinho de força porque os telescópios, teoricamente, não estão encontrando nada. Mas na questão de Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Terrestres ou seres interdimensionais, a gente tem na atualidade, se vocês procurarem depois, logicamente, do Sacodcast, procurarem aí, por exemplo, entrevista do Hal Puthoff, que é um físico norte-americano, ele trabalhou na área espacial, ele já está falando dessa teoria ultraterrestre. O Jacques Vallée, que é um físico francês, também ele é muito adepto, já colocou até em livros científicos esse tipo de teoria, né? Então, essa teoria, se a gente se debruça sobre ela, o interdimensional, ela faz muito mais sentido do que a teoria extraterrestre. Então, pode ser uma possibilidade aí para o futuro e que talvez se descubra, né, em algum momento, e isso vai ser, então,
divulgado aí para a população no momento oportuno. Eu até acredito, viu, Isa, que a gente vive um momento que é preparatório, que é uma agenda dessas liberações, onde há um aumento de falatório da imprensa divulgando esse tipo de coisa, que é justamente para preparar a população para um momento que vai acontecer até 2030. Eu chuto aí 2028, entre 2028 e 2030, haveria a revelação de que vida extraterrestre existe de alguma forma. Alguém que trabalha na NASA tinha falado isso também, não era? Quem? Uma Sim, diretora? era uma diretora, uma cientista chamada Ellen Stoffan. Ela disse, né, que ela até disse 2030. que era até 2025. Depois ela postergou até 2030. Né, porque houve aquele momento do isolamento social e tudo mais. Então, possivelmente, o negócio foi postergado um pouquinho, essa agenda. Né? Agora, tudo indica também que até o final deste ano, de 2025, anote isso que eu estou falando, haja uma liberação parcial do fenômeno OVNI por parte do governo norte-americano. Porque foi um pedido do Trump durante... ele falou o seguinte, olha, meus eleitores, se eu for eleito, eu vou liberar para vocês os documentos sobre OVNIs, sobre o Martin Luther King e sobre os Kennedy. E o que ele já fez? Já liberou dos Kennedy, já liberou do Martin Luther King, só está faltando dos OVNIs. E aí ele pegou uma deputada, que é a deputada Ana Paulina Luna, que está gerenciando, capitaneando toda essa articulação junto à FBI, CIA, Pentágono, para tentar fazer esse tipo de liberação. Eu acredito que, havendo uma liberação até o final de 2025, ela será uma liberação parcial e não total. Porque tem coisas ali que são segurança nacional, são segredos de Estado que certamente não virão à tona, porque seria você fragilizar muito essas informações e dar de mão beijada para os russos, para os chineses. Então, os americanos não vão fazer isso. Então, talvez eles liberem, em parte, para dar um cala-boca ali, ou para cumprir até aquilo que o Trump tinha pedido. E essa liberação, o interessante é que eu vindo para cá, para o Sacodecast, eu fiquei sabendo da informação agora que a Ana Paulina Luna vai estar fazendo uma audiência pública no Congresso Nacional Norte-Americano no dia 9 de setembro de 2025, onde 4 denunciantes novos estarão ali falando sobre os OVNIs, os UAPs e tal. E quem são essas pessoas? 2 ex-militares da USAF, um jornalista e mais um outro cientista ali inteirado nesses assuntos. Eles estarão falando, então, vão ser 4 depoentes nessa audiência pública, é a terceira audiência que está tendo a respeito desse assunto, né? A primeira foi aquela famosa em 2023, em agosto, com o David Grush, né? Que foi o primeiro aí a falar sobre o assunto e botar a boca no trombone falando, ó, os Estados Unidos escondem naves, pedaços de naves e corpos não humanos, né? Isso a gente já sabia, né? Mas sendo falado ali por um agente da inteligência norte-americano, e publicamente ele teve que jurar sobre a Bíblia, inclusive, para poder fazer isso. E veja só, quando isso é falado em audiência pública no Congresso norte-americano, ele não pode estar mentindo, porque se pegarem ele na mentira depois, ele vai pagar altas multas, né? Então não vale a pena você correr esse risco, além do juramento que tem ali. Então é muito sério você ir lá e dar um depoimento desse. Essa próxima audiência, inclusive, o que foi resguardado desses militares da USAF, que é da Força Aérea Norte-Americana, é que eles não sofram algum tipo de retaliação. Porque nas primeiras audiências, alguns desses depoentes sofreram algum tipo de represália. Lógico que os caras não foram lá e mataram ele, senão ia virar o herói, né? Ia virar o herói da ufologia. Isso não aconteceu, mas algumas tentativas de estragar a vida do cara, de complicar as coisas, isso foi feito.
né? E a gente tem conhecimento disso. Embora na segunda audiência a gente teve o depoimento do Luiz Elizondo, né? Que também é uma figura carimbada aí da ufologia. E o que a gente ficou sabendo? Eu até recebi o livro dele agora recentemente, né? Foi publicado o livro Iminente e tem em língua portuguesa também. Eu acabei recebendo o livro. Ele fala sobre alguns casos brasileiros também, sobre a Operação Prato. E o interessante do Luiz Elizondo é que o livro dele foi cerceado em algumas partes, foi bloqueado pelo Pentágono, pela área de inteligência norte-americana. Ele falou, isso aqui você não pode publicar. Então, pintou lá de preto, isso aqui... Então, o livro dele está grifado de preto, algumas partes, porque não foi permitido que ele escrevesse aquele tipo de coisa, né? Por ele ser um militar de inteligência e tudo mais. Então, veja que essas questões dentro dos Estados Unidos são extremamente vigiadas e comprometidas muitas vezes, né? As pessoas ficam ali pisando em ovos. Foi que nem, por exemplo, Varginha. Varginha eu sofri ameaça na época, tive telefone grampeado, vários outros pesquisadores envolvidos também passaram pelo mesmo. Hoje não, hoje o negócio está mais frouxo, né? Mais livre para você poder falar à vontade. Você, no caso. Não à vontade, né? Porque às vezes eu faço lives no meu canal, no YouTube, e a gente vai falar de Varginha. E eu tenho que ficar medindo palavras. Por quê? Porque tem militares que a gente tem contato até hoje e que forneceram algumas informações e tal, e que, dependendo do que você falar, poderiam identificar fulano, ciclano, e isso estava combinado que não deveria acontecer. Então, por esse motivo, Você não pode expor as pessoas que te relataram, né? Você tem que... Eu vou te contar uma coisa que aconteceu agora recentemente. Eu estive em Juiz de Fora por conta dessa situação da necrópsia que teve lá. Eu tive a oportunidade de estar na casa de um alta patente do Exército. E nessa visita, né, que a gente foi ali até rápida, a gente conversou um pouco, né, ia ter uma segunda conversa que acabou não acontecendo. Provavelmente ele foi bloqueado, né, por algum motivo, não compareceu ao segundo encontro, mas no primeiro encontro ele já foi muito providencial. Me empresta esse livro aqui. O que aconteceu? Durante a conversa, a gente falando lá sobre Varginha e tal, eu resolvi presentear esse alta patente do Exército com o meu livro. Então aí eu fiz, a gente estava sentado numa mesa assim redondinha também, estava eu aqui, ele aí, e ali na frente tinha a pessoa que fez esse intercâmbio, né? Que era uma pessoa bem ligada à família do militar também, e de boa reputação lá de Juiz de Fora. E aí eu então peguei uma caneta e comecei a autografar pro alta patente. Terminado, eu entreguei para ele, ele leu o livro, e quando ele fechou a capa, ele pegou assim o livro, ele olhou e falou exatamente, mais ou menos, né, essas palavras. Ele falou assim, nossa, o desenhista acertou em cheio na descrição da criatura. Ou seja, um alta patente do Exército, com uma declaração dessa, precisa falar mais alguma coisa? Que o caso é... É verdade, Você acha que é mentira? Ele foi muito genuíno, ele falou, né? Ele pegou o livro e falou... Do nada ele pegou e falou isso. Assim, eu não preciso nem contar mais o que ele falou e tal, mas o que acontece? Vamos supor que... Não, mas ele revelou mais alguma coisa? Sim, mas assim, para mim colocar na mesa o nome dele, eu não tenho autorização. Mas vamos supor que até a publicação do meu livro, que é o ano que vem, se, lógico, não quero a morte de ninguém, mas se ele falecesse, que ele já está de idade também, até lá, aí eu pego e aí coloco o nome dele no livro, tá? Porque o fato aconteceu, tá? Aqui minha esposa... O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder de veículos que não me deixa mentir. Tem essa outra pessoa também que não quer aparecer para também não ter complicações no meio militar. Entendi, Edson. Então, assim, eu vou te falar, Isa,
Se eu não tivesse pesquisado nada e eu só tivesse tido na minha vida essa única conversa com esse alta patente do Exército, nada tira de mim a realidade desse caso. Eu tenho plena convicção de que Varginha é um caso autêntico, que aconteceu, que o acobertamento existe e que, infelizmente, o Exército, por ter normativos que proíbem a divulgação desse tipo de coisa, continuam acobertando da população comum. Edson, e eu queria entender por que em Varginha e qual foi o motivo deles chegarem aqui, em Varginha? Olha, eu hoje, assim, fazendo uma análise do porquê que esses seres estavam lá, porque assim, o que acontece? O sul de Minas Gerais, ele é um hotspot. Já acontece fenômeno há muito tempo, né? Varginha não era a primeira vez que estava acontecendo. Na década de 70, por exemplo, o fenômeno se mostrou ali de forma bem contundente, tanto é que tem documentos da Força Aérea Brasileira falando sobre a presença de naves em Varginha. Varginha, Lavras, toda aquela região do sul de Minas. Mas o que eles queriam fazer aqui? Qual que era a intenção deles? Essa é a minha dúvida. Isso que eu vou chegar. Aí, o que a gente tem em Minas Gerais de mais precioso? Os minérios, né, as pedras preciosas. Então, eu acredito que a presença deles lá esteja relacionado a uma extração ou a necessidade deles em algum tipo de minério. O que eu descobri que tem embaixo, por exemplo, de Varginha? Tem urânio, tá? Tem áfnio, em Cláudio, que é mais ou menos próximo dali, que está tendo também bastante caso, tem os mesmos minérios ali, né? De urânio, de áfnio, que são utilizados nessa questão nuclear, né? Então, pode ser algum tipo de... Utilizando esse tipo de coisa, geraria energia para a nave, sei lá. E estou especulando também. Estou conjecturando, né? Não tenho essa certeza. Mas como já foi visto seres agachadinhos no solo, com uma espécie de caixa, coletando algumas coisas, pode ser que eles estejam realmente interessados nos nossos minérios, aí, nossos recursos minerais, né? Para alguma feitura de alguma coisa que eles necessitam. Edson, e eu tava olhando o seu canal do YouTube, eu vi um vídeo recente que você postou entrevistando o Erickson. Isso, que o tá Erickson aqui, Caldana. inclusive, nos bastidores. Isso. Erickson Caldana. Isso. Então, eu acho que ele poderia contar essa história, né? Porque foi assim, um negócio impressionante, né? Eu falei, uma sorte, né? Captar aquelas imagens, né? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ser abduzido agora, né? Vai vir a nave aí, vai me levar embora, né? Então vamos lá, né? E o Erickson, então, vai ser deixado aqui para contar a história, depois eu volto. Tá bom, eu vou contar até 3, daí você vai ser abduzido. Pode ficar na pose, hein, Tá bom. ó. 1, 2, 3. Olha! Apareceu... Deixa eu te falar, você encontrou na nave o Edson ou não? Encontrei, dei até um joia pra ele vir pra cá. Sensacional. Então, você estava participando do canal do Edson, eu te vi lá. E você é da mesma região que eu, praticamente. A gente mora muito perto. Sim. E tá mais perto do que a gente imagina, né? Exatamente. Eles, né? Eles. Me conta como que foi essa experiência para mim e também para o público. Você gosta de observar a Lua e aí um dia desse você estava observando com o seu... Como que é o nome do instrumento? Telescópio. Telescópio. Muito bacana, hein? Isso é bacana de se ter, hein? Sim, sim. Tá. E aí você estava com o seu telescópio, como de costume. Pode continuar a história. Eu tenho sempre o costume de estar observando a Lua, de noite principalmente. De dia é um pouco ruim porque a luz atrapalha um pouco. E algumas vezes eu já consegui observar alguns objetos e nesse dia eu consegui pegar saindo da Lua. Eu dei um zoom, estava com um pressentimento que algo poderia acontecer ali e acabei capturando a nave saindo de dentro do buraco. E você sempre, como você falou, você sempre gostava de ver, independente do horário, você pega para ver de manhã, à tarde, à noite. Isso. Aí numa dessas você estava olhando e você viu algo estranho? Como que foi? Primeiro eu vi passando uma nave na frente da Lua e aquilo me despertou algo, né? Você assustou ou não? Na verdade eu vi porque eu já estava sentindo algo, por isso que eu estava com
eu sou cristão, né? Então estava observando e ouvindo, estava acontecendo uma pregação. Quando eu senti algo, né, pega e filma. Só que na hora que eu falei que eu senti pega e filma, passou na frente da Lu um objeto, como se fosse aquele Spirit, o B-30, né? O B-2, desculpa, dos Estados Unidos. Quando passou, eu falei, nossa, perdi. Achando que aquilo era algo que poderia ser um aviso, eu perdi aquilo, não consegui gravar. Porque o celular que tá até aqui no meu bolso, ele estava filmando, ele não tinha mais memória. De tanto que eu filmo a Lua, eu deixo 10, 15, 20 minutos filmando, às vezes eu saio, volto. E naquele momento eu pensei, bom, já passou, mas ainda continua aquilo dentro de mim. Eu achei estranho do outro lado da Lua, uma cratera muito igual, 2 buracos muito simétricos ali. Eu falei, eu vou filmar e eu vou focar nesse buraco, sentindo algo que poderia sair dali. E na hora que eu dou o zoom pela terceira vez, convicto que aquilo ia acontecer, a nave subiu. E assim, aí depois analisando até com pessoas que conseguem, tem o site da NASA, mostraram como que funciona em questão deles mapearem a Lua através, né, como se fosse um GPS, né? Sim. E aí ele mostrou que ela é uma cratera muito gigante. Então, para a nave, ela tinha mais ou menos uns 10%, 15%. Você estava vendo de um ângulo, aí de lado. Pela E internet, pela pelo internet site, era de cima. você viu de Isso, cima, aí você viu que ela era ela era enorme. Exatamente. E foi nela, exatamente, que saiu um objeto. Um objeto. Não sei, de repente a cratera poderia ser do tamanho da cidade daqui, de Barueri, alguma coisa assim, a cratera. E a nave ser do tamanho de Alphaville. Um exemplo. Pode ser muito maior, aí já não dá para saber pela distância e a dimensão dela. Mas deu para ver ela subindo até, se você quiser colocar agora um trecho dela só para a galera ver ela saindo. Só que antes, na Granja Viana, quando eu morava, antes de mudar para Alphaville, eu já tive uma percepção também assim na madrugada. Eu estava dentro de casa, geralmente eu durmo mais cedo e era 4h30 da manhã. Eu senti algo, vai lá fora e olha para o céu. Quando eu saí, a nave estava mais ou menos no começo da portaria e foi passando. Eu, sem o celular, entrei correndo, peguei o celular e comecei a filmar. Quando eu saio, até se você quiser colocar aí também, a gente
1969. Então, o Heineken aparece até no filme, né? Na hora que a nave baixa, tem um cara lá fumando um cachimbo. É o Heineken que apareceu, né? Como figurante no filme do Olha, Spielberg. que demais. Né? Então, assim, se vocês procurarem, assistirem novamente, vai ver lá que o Heineken é um cara super importante. Quem foi Heineken? Heineken criou a nomenclatura de contato imediato de primeiro, segundo e terceiro grau. Né? Ele que criou isso daí, esse norte-americano, né? Antigamente não tinha essa... Depois foi expandindo, né? Aí veio o quarto grau, quinto grau. Hoje é uma bagunça, uma salada mista, né? E o pessoal fala por aí do Elon Musk, né? Sim. Inclusive, às vezes dá uns depoimentos falando que ele é extraterrestre. Ele mesmo falou, não foi? Ele mesmo falou. Então, eu penso que isso também é estratégico para as pessoas não ficarem de olho no Elon Musk. Porque certamente ele deve receber alguma grana do governo para mover com esse assunto de ufologia também. Assim como outras empresas particulares estão recebendo dinheiro e, vez ou outra, aí, construindo com engenharia reversa algum tipo de coisa. Uma das notícias mais recentes que aconteceu a respeito disso é a declaração de 2 funcionários da Lockheed Martin, né, que é uma empresa espacial, e ela fala a respeito de materiais que mudam de forma. Né? Então, você tem o Don Phillips, que é da Skink Works, né? Ele é o ex-chefe da Skink Works, e o Don Phillips, que é um engenheiro dessa empresa, e eles estão falando que já desenvolveram esse material que muda de forma. Né? Os OVNIs, eles têm essa capacidade. E olha só o que o cara da Skink Works falou. Aí embaixo tem a fala dele. Ele disse que agora a gente tem tecnologia para levar os ETs para casa. Né? Olha só, com base em que esse cara aí super importante da empresa daria um depoimento desse. E metamateriais, né, de OVNIs e tal, isso é um negócio que está em voga agora. A gente tem, por exemplo, em abril de 2025, duas pessoas importantes que falaram a respeito disso. Posso dar uma olhada? Uma delas é um assessor de 5 presidentes norte-americanos, que é o Harold Malmgren, que falou aí que pôde manusear esses fragmentos de OVNI, e o outro é o coronel aviador Ajax Augusto Mendes Correia. O sistema é feito para você ter mais dívidas. Vem aqui, vou te mostrar no meu papel como é que funciona. Você pega um empréstimo de 100 mil, e aí nesse empréstimo você paga 20 mil. Que foi da FAB, da Aeronáutica Brasileira, que ele disse que conheceu o Major Gilberto Zanni de Mello. E naquela época, na década de 60, 70, o Major Gilberto Zanni de Mello teve em mãos pedaços de discos voadores que foram levados para São José dos Campos, para o CTA, né, DCTA, que era, naquela época, a Área 51 brasileira. Né? E a gente ia falar do caso de Ubatuba, não ia? Estamos chegando no final da entrevista, mas ainda dá tempo. Dá tempo de falar? Então, dá tempo. Porque é o seguinte, daquela outra vez eu trouxe um dos fragmentos. Eu vi o fragmento. Um dos fragmentos. Só que hoje eu trouxe outro fragmento. Ah, você trouxe outro? Outro. Eu trouxe aquele e mais um, que é um que a gente vai analisar. Olha! Que nós recebemos, né? Então hoje você vai ter 2 fragmentos na mão. Uau! Aquele que você colocou naquela vez na sua mão. lembro. E esse outro, esse é um novo que nós recebemos, né? Faz parte de um pedaço maior do objeto voador não identificado que explodiu. Nossa, ele é bonito, hein? Em Ubatuba. Nossa, que lindo. É muito bonito, né? Muito diferente, É né? muito diferente, sabe por quê? Ele parece prata, aí você olha aqui, ele reluzente pra dourado, uma coisa... Né? Então, bota um na mão, outro na outra. Você sente alguma coisa diferente? Porque eu tenho feito esse teste com algumas pessoas. Tem pessoa que sente alguma coisa na mão, tipo formigar, esquentar. Anteontem, eu tive num outro podcast e a gente deixou na mão do host ali
E ele começou a suar. A mão dele começou a suar muito. Assim, a gente não sabe se é emoção de estar pegando um pedaço de um disco voador na mão, porque esse metal, segundo um microbiologista chamado Gary Nolan, que é da Universidade de Stanford, ele fez uma análise isotópica no material e descobriu que é 30% diferente de qualquer magnésio que exista leve, na né? Terra, Tão né? leve. É, então, Leve? é leve. Eu vou te dar esse pequenininho, Uhum. mas eu vou ficar mais um pouquinho com o grande. Uhum. Mas, é assim, o caso de Ubatuba é um dos que trazem esses metamateriais, ultramateriais, né? Que é um material extremamente cobiçado atualmente na ufologia. E ele é brilhoso, pelos né? cientistas. Eu tô vendo aqui o brilho dele, fica na mão o brilho, né? Ficou? Ficou na minha mão o brilho. Nossa, eu nunca percebi isso. Olha aí, isso não. aqui. Que estranho. Tá vendo que ficou na minha Não, mão o tô brilho vendo. dele? Não é purpurina, você não passou a mão em Não, alguma não passei coisa? não. Não passei. Que estranho. E a minha mão tá brilhando. Essa aqui também, ó. Tô Peraí. vendo. Tipo Ué, assim, isso parece nunca tinha. glitter, sabe? Tô vendo. Então, eu mexi nele, a minha não tá, ó. A minha tá. É só a sua. E tá vendo que ele é meio douradinho, né? Aham. Então, a minha mão tá com brilho, É. olha. Essa propriedade eu nunca tinha visto, de soltar um... Tá tudo cheio de pontinho Tá mesmo. mesmo, olha aqui, ó. Olha aqui. Tá cheio de Tá pontinho. Eu vendo? Ó. tô vendo. Que estranho. Você viu, né? Que sinistro. É. Caraca, gente. Ó, agora eu queria, aproveitando, né, falando a respeito disso, qual que vai ser o meu objetivo, né, de vida dentro dessa questão de OVNI? A gente já pesquisa há 45 anos, eu quero executar e deixar para a posteridade um museu ufológico, onde vai ter peças como essa, expostas, pelo de chupacabra, amostras de solo, materiais ufológicos, documentos oficiais sobre o assunto. Enfim, para isso, para fazer um museu ufológico, Bacana. a gente pretende ter um investimento, porque o dinheiro eu não tenho, tenho um material para colocar lá. Sim, bastante então, material, eu pensei numa hipótese, né, que seria pegar a minha casa e reformar toda a parte de baixo e transformar ela, de repente, num museu. E em cima eu faria ali um puxadinho para me morar, né? Que aí eu estaria também já dentro do museu, até para recepcionar, nas vezes que eu tivesse ali, as pessoas e tudo mais. E com certeza vai ter muita gente querendo ir, né? E conhecer. sabe o que eu pensei? Vai ter público. Como que eu consigo dinheiro, né? Porque investidor Sim. dificilmente aparece. Por enquanto, eu tenho falado isso várias vezes e nunca aparece. Então eu pensei em vender. Eu tenho 4 pedaços do OVNI de Ubatuba. É um material extremamente raro. Se eu conseguir vender um pedaço, pelo menos, por um valor razoável que dê para mim viabilizar a reforma, né, comprar lá as estantes e fazer o museu, poxa, eu já consigo, pelo menos, disponibilizar, né, um local para que as pessoas possam visitar, que um número maior de pessoas tenham contato com esse assunto ufológico. Nossa, você ficou impressionado aí com a sua mão, hein? Eu tô olhando minha mão. Então, deixa eu ver se sai na minha, que nunca saiu. Ó, não tem. Ó, Então. não fica. Como é que a sua tá cheia de purpurina? Então, mas você tava falando sobre a questão da venda, né? Isso, de vender um pedaço, então, para viabilizar essa questão do museu, né? Então, eu estou oferecendo para algumas universidades de fora também, né? Ofereci lá para Londres, para o Tóquio, para alguns cientistas, né? Só que, assim, por enquanto ainda não veio nenhuma proposta que seja razoável para a gente viabilizar isso. O ideal seria não se desfazer do material e ter, assim mesmo, um museu. Mas como, infelizmente, no Brasil, ninguém dá atenção para museu, né? Dá atenção por um monte de outras coisas, verbas aí para torta e à direita em outras, depositado em outras coisas. Então, a gente tem que ir vivendo dessa forma. Mas se você aí que está me assistindo é um investidor, de repente quer ajudar a gente, né? Procure aí, né? Com certeza, com que, certeza. Com certeza é aquela coisa, eu não quero nada para mim, eu quero apenas reverter e deixar algo para a posteridade, para que esse assunto ufológico, tanto os casos brasileiros como internacionais, não morram apenas
nos podcasts, nas entrevistas, mas fique um legado para gerações. E para entrar em contato com você, pelo Instagram, um direct, tem Isso. e-mail ali? No YouTube, a gente tem um canal, o canal Edson Boaventura. Lá nas descrições dos vídeos, tem mais de 1.100 vídeos. Quem quer aprender um pouquinho mais, entra lá, né? Assiste os vídeos lá, que tem conteúdo de qualidade. Me segue no Instagram também. E eu tenho uma lojinha, onde a gente vende algumas coisas. Tem meia, né? Tem meia, tem camiseta, tem umas coisas novas que a gente colocou lá. Bichinho de pelúcia, tem o ET de pelúcia de Varginha, né? Tem um verdinho lá também, bem bonitinho. Eu tenho um menininho, tem a menininha. Enfim, são revistas também, livros. Os meus livros, né? O livro de Varginha, se alguém se interessar, né? Tem lá na lojinha também. Então, como que é o endereço da loja? É www.lojadoedsonboaventura.com.br. Super facinho. Tem o livro do ET de Varginha, tem Alienígenas no Passado do Brasil, tem OVNIs, Arquivos Militares. Estou escrevendo outros livros, o livro de Cláudio, que é um caso que vai superar a Varginha. Você não acha estranho aqui no Instagram tanta gente gerando conteúdo e dizendo o seguinte: se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo, eu quero. Né, porque tem abduções, tem interações, tem documentos, tem filmagens, tem um monte de coisa muito legal, né? E é assim, quero me colocar à disposição. A hora que você quiser que eu volte, a gente volta. Que maravilha! Né? E o legal seria a gente fazer... Eu vi que você tem no Sacodecast um quadro que é assim, Isa por aí, tá no por meu aí, Instagram. Né? Então, Isa por aí poderia ir, por exemplo, a Varginha, uma poderia ir para Iporanga, para algum lugar. Eu tô com um quadro bem legal. Cobrir alguns locais que são hotspots. Eu acho que vai ser maravilhoso gravar em Varginha, dar uma explorada nesse lado. Acho que vai ser muito legal. O meu quadro Isa por aí, eu mostro, né, por onde eu tô andando, vou relatando ali. E tá no meu Instagram, que é @isaportioli. Tá na tela. É isso aí. E também tem as redes sociais do Sacodecast, que é sacode.cast no Instagram, no TikTok. E se você gostou, eu já pedi um comentário no meio do vídeo, mais ou menos, mas eu gostaria muito que você deixasse seu comentário aqui, porque é muito importante pra gente saber o feedback de quem tá ouvindo, de quem tá assistindo, não é mesmo? Exatamente. Então é isso aí. Se inscreve aí no Sacodecast, né? Dá uma força também. Se inscreve no meu canal. A gente está numa campanha agora para chegar a 250 mil inscritos. Estamos com 229 mil inscritos. Então falta pouquinho ali. Então você que está me assistindo, vai lá. Se não é inscrito, já se inscreve também. E é isso aí. Isso aí. Estamos aí para levar a verdade, somente a verdade, dentro desse tema polêmico, que é o fenômeno dos OVNIs. Sim, e eu vou estar na torcida para que dê certo esse museu, que eu achei muito bacana. Você deixar esse conhecimento para as pessoas, né? Terem acesso, assim, ir num lugar físico e poder te conhecer, no caso, e também conhecer mais a história e poder... Achei muito genial. Manusear peças, né? Nossa, achei genial. Tem peças de ufarqueologia também muito legais. Genial. Tem uns negócios bem interessantes mesmo. Bora dar uma força aí, hein, pessoal? Tem que dar aquela força. É isso aí, então. E, ó, só pra finalizar, não esquece mesmo de inscrever-se no canal. Obrigada pela audiência, por chegar até o final, né? Por ouvir a gente. E até a próxima. Eu sou a Isa Portioli. Aqui finalizou. Começou de novo o tutorial da menina, né? Isa Portioli. Finalizou aqui. Tutorial. Vou compartilhar em algumas redes sociais só, viu, galerinha? As vizinhanças aí também que tá na internet. Compartilhe com as suas amigas. Essa aqui você confia mais. Não sei como é que tá essas compartilhações aí com esses conteúdos assim. E vamos continuar estudando ainda. Vamos pro próximo tópico. Vou preparar mais esse tópico aqui pra gente estudar. E a gente pode estudar mais aqui. Ou física quântica, alguma coisa semelhante. O IA, inteligência artificial,
computadores, alguma coisa para estudar. Finalizou por aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo aí no nosso canal. Curtam, compartilham. Era no canal da menina aí também. Essa menininha aí. No canal dela, curta, compartilha. Então é isso. Grito do Deus Jesus, e já estaremos de volta. Até mais, tchau, tchau.